Olá pessoal do nosso YouTube. Hoje, neste dia, aqui 24 de março de 2020, queria partilhar com vocês aqui um texto muito oportuno para este tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do Covid-19. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior Vasconcelos, sou professor na PUC Minas, doutor em Teologia Bíblica e também sou padre. Trabalho numa missão em Belo Horizonte, na Arquidiocese de Belo Horizonte, no bairro Castelo. E lá trabalho já há 2 anos nesta paróquia, vou para o terceiro ano e o meu intuito sempre, como professor, era evangelizar, ensinando as pessoas um pouco mais sobre a Sagrada Escritura, sobre a Bíblia. Então, como sou professor já há 11 anos, professor de ensino universitário, na área da teologia e propriamente dito na área bíblica, então eu gosto muito de levar as pessoas ao conhecimento da Sagrada Escritura. E sempre nas paróquias que eu trabalhei, em Ibirité, durante 6 anos, nas paróquias vizinhas ali, no bairro Regina, no bairro Palmares, e também em outros lugares, até no bairro Serra, na paróquia São João Evangelista. Também trabalhei na Rensa, na região episcopal Nossa Senhora da Esperança, com grupos de Bíblia, de estudos da Sagrada Escritura. E essa sempre foi o meu desejo, ensinar às pessoas uma leitura popular da Sagrada Escritura. Ou seja, popularizar a leitura bíblica para que todas as pessoas simples ou doutas, pessoas que conhecem outra língua, pessoas que tenham estudado mais e outras que tenham estudado menos por falta de oportunidades e uma série de fatores, né, que não nos leva aqui a discutir, não tiveram acesso a uma vida acadêmica. Então, o meu intuito é nivelar o estudo da Sagrada Escritura de modo que todos possam entendê-la um pouco mais. Eu vou pegar aqui um texto que, como eu disse no início, é bem salutar para nós entendermos um pouco do que nós vivemos nos tempos de hoje, que é o livro do Apocalipse de São João. Eu até recebi uma mensagem de uma amiga lá de Ibirité, da paróquia que eu trabalhei, e ela me perguntava se já era o fim do mundo ou se de fato iria acabar, o mundo iria entrar no eclipse solar e nós ficaríamos numa escuridão a partir desta terça-feira. Né? Hoje é terça-feira, dia 24. Não, eu digo para ela que não é o fim ainda, porque há muito que se viver até o fim que é pessoal, numa escatologia da pessoa humana, e no fim que é a escatologia final, o juízo final, ou seja, o último dia, como diz a teologia bíblica e a teologia católica. Bem, no livro do Apocalipse, nós temos uma divisão muito clássica do livro do Apocalipse. Vamos estudar rapidamente o livro do Apocalipse. Eu estou aqui com a Bíblia João Ferreira de Almeida, a revista e atualizada, uma Bíblia protestante, usada pelos nossos irmãos protestantes, muito boa porque ela é uma Bíblia com uma literatura mais literal, ou seja, uma tradução mais literal, mais próxima da literalidade. O que isso significa? Que João Ferreira de Almeida, ele primou muito mais pela tradução em si, do grego e do hebraico, do que pela literalidade, pela, pela compreensão que o leitor teria. A preocupação de João Ferreira de Almeida estava muito mais voltada para o tempo bíblico
para quem escreveu a Sagrada Escritura do que para os leitores de hoje. Então são dois horizontes diferentes. O horizonte do escritor bíblico, do hagiógrafo ou do amanuense, aquele que escreveu, e o horizonte do leitor real, hoje, eu, você que está me ouvindo e todos os leitores da Sagrada Escritura. Existe também no nível da narratologia bíblica, disso que nós entendemos como estudo bíblico, da teologia bíblica, o leitor que está lá no texto, no interior do texto, o leitor implícito, aquele ao qual o texto foi escrito, bem como se existe um escritor real, que nós chamamos de João, aquele que ficou no exílio em Patmos por volta dos anos 90, o final do século I depois de Cristo, nós teríamos também o autor implícito, que é também chamado João. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, diz Apocalipse 1:9. Então, nestes horizontes que se cruzam, do autor que escreve, do autor que está no texto, o leitor que lê, eu hoje aqui, às 14h12 do dia 24 de março, e o leitor que leu este texto quando foi enviado às comunidades joaninas, ou à comunidade de Éfeso, na qual João estava vivendo. Ou ele, tratando do seu exílio, já não estava mais em Éfeso, mas em Patmos, escrevendo, ou a sua comunidade é que escrevia. Como entender isso? Não é muito fácil, porque nós estamos falando aqui de exegese, e a exegese é a explicação do texto. É outra questão que depois nós podemos fazer um vídeo sobre isso, uma live sobre isso, explicando um pouco mais o que é exegese bíblica, o que é hermenêutica bíblica e o que seria a teologia bíblica que nós queremos aqui construir com o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse ele é escrito no final do século I depois de Cristo, num contexto de muita perseguição, muita tribulação que o povo de Deus vivia, os cristãos que seguiam Jesus de Nazaré, depois de mais ou menos 40 anos, 50 anos de sua morte. Jesus morre em Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém. Jesus ressuscita, sobe aos céus, está junto do Pai e envia seu Espírito a nós. Passados muitos anos, os discípulos, eles seguem em direções diferentes, fundam comunidades diferentes, e João vai para Éfeso, e lá, na extensão do Império Romano, o grande Império Romano, que teve vários sucessores, vários imperadores, Flávio, Tito, Domitiano e outros, Vespasiano, Nero, o grande imperador Nero, que pôs fogo em Roma e culpou os cristãos, os judeus, né? E nós temos também um período de muita tribulação e de sofrimento, o grande tempo dos mártires, o martírio de muitos cristãos que derramaram seu sangue por causa de Cristo e do Evangelho, por causa da opção por Jesus Cristo. O livro do Apocalipse é construído neste cenário. O background, que a gente diz, né, o pano de fundo do livro do Apocalipse é a tribulação que o povo vivia sob o império de Domitiano nos anos 90 e pouco, 94, depois de Cristo, da era cristã. E um dos personagens mais importantes é este chamado João. Seria o presbítero, o ancião, ou João, o apóstolo de Jesus, aquele que, além de apóstolo, era também um evangelista. E por isso tornou-se um hagiógrafo, um escritor bíblico.
Este texto do Apocalipse, é bem verdade, custou para entrar no cânon das Escrituras do Novo Testamento, porque ele era um livro com uma narratologia, uma narrativa diferente. E os cristãos no século IV depois de Cristo achavam este livro é um pouco difícil porque foge da literatura comum do Novo Testamento, está dividido em evangelhos, cartas paulinas, cartas católicas às comunidades universais, que não são comunidades como Éfeso, como a comunidade de Tessalônica, ou a comunidade de Colossos, a comunidade de Corinto, mas outras comunidades que não têm lá o seu nome, né? O seu nome escrito. Estas cartas, que nós chamamos católicas ou pastorais, elas falam de questões diversas das comunidades cristãs no tempo de Paulo e dos apóstolos, dos últimos apóstolos. O livro do Apocalipse, então, uma vez canonizado, ele tornou-se uma literatura fundamental da vida dos cristãos, e sobretudo nos milenarismos, nos fins dos séculos, ou até dos milênios, primeiro milênio, segundo milênio, e agora o início do terceiro milênio, o livro do Apocalipse é sempre revisitado, sempre estudado, porque ele traz uma literatura simbólica muito importante, muito interessante, e que, por ser decodificada até hoje, nós buscamos decodificar o Apocalipse e nem sempre nós conseguimos entender criteriosamente, claramente, o que o Apocalipse quer dizer. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre a simbólica do livro do Apocalipse, um pouco do endereço do livro do Apocalipse e as primeiras cartas e a divisão clássica que eu já falei, que é dividido entre o capítulo 1 ao capítulo 12 e do capítulo 12 em diante até o capítulo 22. Então, é esta divisão clássica que nós encontramos no livro do Apocalipse, as 7 cartas às 7 igrejas, até a 7ª trombeta, que vai até o capítulo 11 e 19, e o capítulo 12 até o capítulo 22, que encerra então o livro do Apocalipse. Eu convido você a pegar aí sua Bíblia, seja qual edição for. Eu estou aqui com a João Ferreira de Almeida, uma Bíblia usada pelos protestantes, pelos evangélicos, mas isso não significa que seja pior ou melhor. É uma Bíblia diferente e eu optei por esta porque eu estou fora da minha casa, na casa da minha mãe, então estou preparando aqui esta aula com esta Bíblia João Ferreira de Almeida, que nós utilizamos sempre e também é uma edição muito importante para estudar a Sagrada Escritura. Nos vemos no segundo vídeo sobre o Apocalipse de São João.